Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Soluções em Foco Intelbras, dessa vez diretamente aqui de São Paulo, na FebraBanTech, o maior evento de tecnologia e inovação do setor financeiro, acontecendo aqui no Transamérica Expo Center. Até quinta-feira, uma série de conteúdos serão produzidos aqui e você vai poder acompanhar aí mesmo no canal oficial da Intelbras no YouTube. Eu sou o Lucas Gonzalez, seja muito bem-vindo e olha só os convidados que temos aqui hoje para o nosso bate-papo. Primeiro, a Graziele Florentino, ela que é gerente de TI do Banco BRP. Muito obrigado por ter vindo e topado o nosso convite. Obrigada. Jean Tibuski, ele é diretor de operações na Rush, então vai compartilhar com a gente a experiência como integrador dessas soluções que logo vamos dividir com vocês. E no time Intelbras temos a Letícia Lima, executiva de vendas da Verticais aqui da Intelbras. Senhores, muito obrigado, viu? Obrigada, Lucas. Prazer é nosso, Lucas. É isso aí. Então vai ser muito bom dividir com quem está nos assistindo e conhecer um pouco mais desse caso real, né? Mas antes eu queria começar pelas apresentações, para a gente se conhecer um pouco melhor e também tenho certeza que quem está nos acompanhando está ansioso. Grazi, se você quiser começar, conte um pouquinho para nós sobre você e sobre sua trajetória no BRB. Olá, pessoal. Eu tenho 13 anos de BRB, sou do primeiro concurso de analistas de TI do banco. O banco renovou bem o seu quadro de funcionários, contratando novos analistas. Eu sou gerente de área, sou responsável por toda a parte de gerenciamento de serviços de usuários, central de serviço, suporte de primeiro e segundo nível, e a parte de administração de rede LAN e toda a parte de conectividade com os usuários, suporte aos usuários. Que legal, uma bela história. Igualmente, Jean, fala um pouquinho para nós sobre você e também sobre a Rush. Tá bom, vamos lá. Eu sou o Jean, né? Então, trabalho hoje na Rust, sou formado em Engenharia e Telecomunicações. A minha trajetória no mercado aí de TI, né, de uma forma geral, bate seus 25 anos, então já tenho uma trilha um pouquinho extensa, apesar de parecer até jovem, se é que eu sou, né? Na Rust eu já estou há próximo de 20 anos, né? Então hoje isso me trouxe aqui até para a gente compartilhar esse momento aqui fantástico aqui com todo esse time aqui. Incrível, né? E Letícia, alguns já te conhecem, você já esteve no nosso podcast com alguns cases bem interessantes, mas é válido a apresentação, queremos te conhecer melhor. Legal, obrigada. Então, eu sou responsável pelo desenvolvimento de integradores de TI na BU de redes empresariais. E é uma grande satisfação estar aqui hoje trazendo o meu primeiro case de Intelbras, que é o BRB, juntamente com o nosso um dos primeiros parceiros a integrar essa frente de redes empresariais, que é a Rust, né? É isso aí. E agora que já nos conhecemos bem, podemos entrar nesse assunto que a gente está ansioso para entender melhor. Porque quando a gente fala do setor bancário, ele é extremamente crítico, né? Ele tem algumas exigências, alguns níveis, né? Tanto no atendimento quanto no suporte técnico, que precisam ser atendidos, precisam ser supridos, né? Isso já levanta a primeira pergunta, né? Quais foram as necessidades, Grazi, que o Banco BRB viu, né, para abrir essa licitação, abrir essa procura por mais tecnologia? Quais foram as dores que precisavam ser sanadas? Sim, a gente tinha algumas dores, né? Acho que duas principais. A gente tinha uma malha de equipamentos de marcas bem heterogêneas, então a gente sofria um pouquinho na parte de gerenciamento, na rede de suporte, e também na parte do banco está expandindo bastante, né? O BRB está expandindo bem no Nordeste, principalmente na Bahia. Então, houve a necessidade, além de atualizar nosso parque de suítes, a gente precisava de maior quantidade, né? Estoque e também quantidade para abastecer todas as agências novas que foram abertas. Então, a gente conseguiu aí fazer uma licitação bem tranquila, com a quantidade adequada, né, para a nossa expansão e também para a atualização dos nossos equipamentos, garantindo qualidade e suporte contínuo. Legal. Uma coisa que a gente preza muito, né, é essa relação em toda a cadeia, né? Tanto da parte Intelbras como fabricante, mas também do integrador, né? Então, Jean, conta para nós um pouquinho a sua percepção, né? Como é que foi atuar num projeto como esse? Então, Lucas, é fantástico, porque falando um pouco da Rust, né, com nesse habitat que é aqui, né, o nosso cliente aqui, um cliente muito importante para a gente, que é o BRB, em conjunto com o fabricante, né, que é o nosso parceiro aqui, que é a Intelbras. Quando a gente identificou no mercado, né, que o banco estava buscando uma solução robusta, né, e competitiva, porque com esse plano de expansão deles, então, a gente, através dos nossos agentes comerciais, a gente contactou o banco, né, falando, olha, nós temos um produto, temos uma solução robusta e inovadora aqui,
E a Rust, por ter mais de 40 anos no mercado, a gente se sente confortável em apresentar isso para os nossos clientes, né? Então, como qualquer concorrência, a gente a gente chama aqui a batalha, né? Então, isso é um ponto importante, que são produtos muito bons, né, do nosso ponto de vista de integrador, mas também eles são extremamente competitivos, né, entregando uma qualidade por um preço justo. Então, quando a gente participou da licitação com o BRB, então a gente sagrou-se vencedor após a disputa. Então, nesse sentido, a gente vê com muito bons olhos hoje tanto o produto que a gente entregou para o banco, né? Depois a gente pode explorar, acho que um pouco mais falando sobre ele, mas também em relação o feedback que nós recebemos do A banco, parceria. né? Exato, quando a gente falou da entrega da solução. Antes teve um sustinho, né, Grazi? Sim. Eu gosto muito de falar a respeito do feedback do BRB, né? Quando a gente se consagrou em vencedor e o susto que a Grazi acabou tendo em ver a Intelbras, que até então era um parceiro, né? Um fabricante com soluções mais SMBs, né? Até então não tinha aparecido ainda no mercado com soluções Enterprise, né? Então, eu gosto de ouvir da Grazi esse depoimento, esse feedback, porque é bastante positivo. E vindo de um banco que preza muito pela segurança, é bastante relevante para a gente. Se tu puder comentar um pouquinho. Sim, Letícia, foi bem assustador até, porque licitação, né, é sempre um menor preço, e aí veio essa marca Intelbras, quando a gente recebeu a proposta final, a marca, e a gente levou um susto, porque, nossa, Intelbras, a gente não tem, a gente não conhecia, né? A gente ficou bastante receoso e já procurou o fornecedor para a gente começar os testes, né? A gente precisa homologar esses equipamentos antes a finalização da contratação. A gente testou os equipamentos, a gente levou isso até o nosso time de terceiro nível de conectividade do banco, e aí fizemos vários testes de bancada, foi bem complicado. A gente precisava também homologar esses equipamentos, documentar tudo isso, todos esses testes. Então, aí no final a gente entendeu que o hardware é de qualidade, é conhecido, ele aguentou nossos testes, né? Foi muito, muito. Todas as equipes também ficaram bem preocupadas com testes exaustivos, documentação exaustiva, conversa com a Rush, documentação técnica, né? Que a gente recebeu também, batemos todos os itens, e aí a gente ficou mais tranquilo, mais preocupado, e aí deu tudo certo. Mas houve uma desconfiança, sim, realmente, mas deu certo, tudo certo. E hoje a gente tem um equipamento com bastante qualidade, bem bacana. Muito legal ver esse depoimento, né? Porque realmente uma empresa que é conhecida está no dia a dia de muita gente para soluções residenciais, né? Para pequenos e médios negócios. Mas quando a gente fala de um projeto de grande importância como esse, né? Realmente, primeiro, é preciso conhecer, fazer alguns testes, mas o melhor é esse feedback, né? Tudo validado e funcionando muito bem. Exatamente. Maravilha. Então, por Bom, favor, complementando um pouco do que a Grazi falou, né? Então, como a Rush já é uma empresa de 40 anos de mercado e a gente atendeu o BRB, que é um banco muito importante hoje no Brasil, né? A gente imaginava que sim, haveria uma surpresa, Grazi, mas a gente falou assim, ó, será uma surpresa positiva, né? Porque justamente pelo fato da gente conhecer já de forma antecipada o produto, a qualidade tecnológica que está sendo empregada nessa solução, então, quando houve, né, a apresentação das amostras, a qualidade do próprio material, né, a questão de manuais técnicos, esse tipo de coisa, bem já produzido. Então, quando a gente imaginou, olha, eu acho que o banco vai ter o BRB, né, o nosso cliente aqui, ele vai ter uma surpresa muito positiva. Mas, claro, vamos esperar vir dele isso, né? E, de novo, pelo depoimento da Grazi aqui, a gente imaginou que seria algo assim, um susto, mas, de novo, o que a gente tem visto, né, de uma forma geral, né, dos nossos clientes, e o banco aqui, o BRB, é um belo exemplo disso, que a surpresa no final tem sido sempre positiva. essa é uma construção que realmente é com os testes, né? É com a experimentação do produto que se chega nessa percepção, né? Da qualidade que é entregue do começo ao fim. Bem legal. São os desafios de quem está entrante no mercado, que é muito competitivo, né? E por isso que faz parte do nosso dia a dia trazer para esses clientes o conforto de fazer realmente os testes, né, as homologações POCs, para que não restem dúvidas da solução, né? Porque hoje a Intelbras ela está trazendo para o mercado brasileiro uma tecnologia de ponta,
Hoje nós somos o maior PID da América Latina, né? Somos uma indústria 100% nacional e trazendo alta tecnologia, competindo aí com grandes players. Então é um orgulho muito grande, né, para uma marca brasileira tá disputando nesse mercado tão forte que é o mercado de redes empresariais. É isso aí, um orgulho nacional e com esse time que dá todo esse apoio e faz a gente ter confiança, né? Faz Exato. utilizar mesmo desse suporte, tanto de equipamentos como de pessoas também, né? E eu queria saber um pouquinho mais do que foi empregado. Agora entrando de fato na solução, você se recorda os modelos que foram desenhados, né? E tem um desafio também que o BRB está em plena expansão, né? Fiquei sabendo que já foi tudo pensado à prova de futuro, para acompanhar esse ritmo acelerado de novas agências do BRB. Conta um pouquinho para nós do que foi empregado lá. Bom, quer abrir, Grazi? Fala um Sim, pouquinho e aí eu complemento. realmente, a gente está expandindo e, como eu disse, uma das dores, né, a gente ter equipamento suficiente, com alta qualidade, para atender as agências. E aí a gente ainda ficou nesse receio. O equipamento é muito bom, o parceiro vai conseguir atender a gente de imediato, porque foi uma compra muito imediata, que a gente precisava dos equipamentos, né? Então, o parceiro também, a Rush, se dedicou para atender de imediato a gente com alguns equipamentos para a gente começar essa expansão, atendendo novas agências. E foi bem bacana também a parte de suporte, atendimento. Eles estão bem atenciosos, bem com a gente mesmo, bem tranquilo. Foi uma experiência boa, né? No início do contrato, a gente foi bastante atendido e atendido de imediato. Foi bacana. Quando em consulta pública, né, com o banco, né, então ele expôs os planos de expansão, né, então a gente posicionou os produtos aqui, né, então a gente identificou que o produto entregue pela Intelbras, né, que são os equipamentos da linha Future, aí identificando mais a necessidade do banco para fins de expansão e robustez da solução que precisava suportar, a gente identificou os produtos da linha 3570, né, de 24 e 48 portas, que olhando até para a visão de futuro do banco nas expansões, a gente olha, esse aqui será o produto que vai atender a necessidade do banco, né? A gente entende que ele tem a robustez necessária para aguentar o tranco, que o banco a gente sabe que a experiência do usuário no final é algo que é extremamente importante, né? Então, quando a gente, com o contrato em mãos, né, a gente trouxe, lógico, né, todo o compromisso aqui que a própria Grazi citou, a gente agradece, inclusive, a Intelbras, né, para a disponibilização de imediato da solução. A gente, de pronto, colocou o nosso time de engenharia para atender o banco, e aí a Grazi está aqui até para ajudar, né, justamente para ter essa experiência bacana, porque a gente sabe que o impacto é importante, né, na sua primeira entrega. Então, olhando isso e a solução, vendo que o banco ia expandir as agências, né, departamentos administrativos, e a entrega acontecendo satisfatoriamente, a gente viu isso com muito bons olhos, né, até seja da solução e seja, claro, o banco, que é o principal, estando satisfeito com o que foi entregue. Né? É isso, parceria bacana, boa, né? Atender às nossas necessidades imediatas, isso é bem importante. Com certeza. E a gente falava sobre o quanto a exigência ali ela é riquíssima, né, para atuar num setor como esse. Então, alguns requisitos de hardware mesmo, né, falando de especificações técnicas, a parte de segurança dos dados dos usuários, né, algumas coisas como VLAN, firewall, né, tudo isso imagino que foi pensado, que está embarcado na solução, né, e como é que a gente pode comentar sobre isso, né, como é que esses equipamentos contribuem para a sensação de segurança e a segurança, de fato, de dados até sensíveis, né, dos usuários do banco. Como é que vocês veem essa estrutura de rede sendo fundamental para garantir essa proteção? Bom, a Grazi pode me ajudar a complementar aqui, né, Grazi? Mas quando a gente identificou as necessidades do banco, e banco hoje, a cibersegurança é algo que está implícito em qualquer troca de conversa sobre isso, né? Então, a solução que o banco buscou, e é onde foi entregue através da solução da Intelbras via Rust, são soluções já olhando para o ZTNA, né? Ou seja, o Zero Trust Networking aqui, né? Que é uma solução já visando implementações futuras de autenticação de usuário de ponta a ponta, né? Desde a primeira autenticação, que seja do endpoint, passando pelo equipamento de rede através do protocolo 802.1x, subindo para uma solução de controle de acesso à rede. Então, o produto que foi entregue, ele tem toda essa capacidade, né? Agora é uma questão do banco começar a entender que o produto ele tem essa possibilidade e aí começar a usufruir, né, de forma mais
tão incisiva a essa solução. Sim, sim, nosso projeto, nossos analistas implantaram todos os suítes, configuraram, e todas as nossas agências estão hoje autenticando com o protocolo 802.1x, garantindo maior segurança, né, nos acessos de usuários de qualquer pessoa. Então, é bem importante, né, que a gente tenha toda essa estrutura com as melhores tecnologias e as melhores ferramentas de segurança. É essencial para o banco. Isso aí. E aí a gente pode ir para o setor de resultados. Se tudo isso foi empregado e trouxe essa mudança tão grande, esse feedback tão positivo, né? Qual foi a percepção, né? Tanto dos usuários do banco quanto os próprios colaboradores, né? Se sentem mais seguros? Qual é o principal resultado que a gente pode compartilhar de toda essa operação? É bacana. Sim, na parte do banco, né, zero incidente, né, zero equipamento falhando, segurança, garantia de segurança, rastreabilidade, conformidade também, né, nosso suporte. Então, hoje, como nós temos uma malha, hoje está totalmente atualizada, a gente não tem incidente, a gente não tem nenhum problema, né, e sempre em conformidade com a área de segurança, né, a gente tem uma superintendência de segurança, a gente está sempre em conforme. Que eu posso falar, né, em relação até às exigências do BRB, em frente à solução final que nós entregamos, né, Letícia? Experiência do usuário, né? Quando a gente fala, tá, mas o que é experiência do usuário quando a gente está falando de conectividade? A fluência dos dados, né, de uma forma transparente, passando desde uma autenticação que a gente falou, e um ponto que a Grazi trouxe, e de fato a gente comprova isso nos cases que nós temos, né, zero incidentes. Então nós temos hoje, especificamente falando aqui um pouco do BRB, né, Grazi, que a gente já está com um contrato aí mais passando de ano já, né, que nós tivemos zero chamados, né? Então a solução ela foi implantada e não teve nenhum incidente reportado, né? Acho que isso é um ponto positivo para a gente trazer aqui. E isso a gente enxerga que para o usuário final, que é o cliente do banco, né, seja no atendimento da agência, seja o que for, isso ele vai ver que a velocidade que o banco está entregando isso, no final, essa infraestrutura que está sendo suportada, né, tem alguns produtos de alta tecnologia aqui, né, produtos Intelbras. Exato. É legal também comentar um pouco, né, Graça, comentaste agora há pouco sobre a gestão, né, a gerência disso tudo, né, porque hoje o banco tem um parque heterogêneo, né, Sim. E a nossa solução de gerência, ela abraça, né, ela é compatível com essas outras soluções do banco, que a gente está até fazendo, né, uma POC sobre essa gerência, e isso é um problema, é uma dor muito grande, porque unificar as tecnologias para que o banco olhe para uma só ferramenta e tenha a gestão desses equipamentos, né? Sim, apesar de zero incidentes, a gente precisa monitorar, acompanhar toda a gerência dessa rede. E como temos duas marcas agora, elas podem conversar em uma única ferramenta, e isso é bem importante para a gente. A gente vai executar, dia a dia, facilita né? demais, né? Então a gente já consegue monitorar, já dá um resultado já de imediato. E aí com a solução que a gente está testando agora, implantar, né, esse gerenciamento para a gente conseguir uma visão melhor do nosso parque de suítes, né? Legal, agora consegue ter visão completa, gerenciar tudo, né, com mais facilidade. E isso não dá para mensurar, né? Ter a rapidez nessa gerência faz toda a diferença, né? E que recomendação, então, você daria, Grazi, para outras instituições financeiras que também estão em busca de se modernizar sua infraestrutura de rede? Sim, a Intelbras, né, é um case, né, e como eu falei, deu alguma surpresa para a gente, confiança, mas são produtos de altíssima qualidade, fácil de configurar, ferramenta, um equipamento de mercado, e é qualidade, né, a gente sempre preza por isso. A gente vende uma licitação com um valor, a gente meio que assustou um pouco, mas realmente o equipamento é de altíssima qualidade e conhecido, né, por todos os nossos analistas, nossos engenheiros de rede. Então, foi bem tranquilo essa internalização e esse projeto no BRB. É isso aí. E na hora de implementar, Jean, quem pode procurar aí para fazer a melhor implementação dessas soluções? Legal, Lucas. Então, a Rust, né, como eu citei, eu gosto de frisar aqui, já é uma empresa que tem 40 anos no mercado. Ela vem desse mercado de conectividade bastante alta. Hoje a gente está atuando em outras frentes, seja no mercado de IoT, seja no mercado de edge computing, seja no mercado de cibersegurança. Mas falando especificamente em relação às soluções de conectividade,
o que nós identificamos hoje na Intelbras e por que ela compõe o nosso portfólio, né, nessa linha Enterprise aqui, né? A gente fala muito da questão da própria, a gente ouve falar isso na Intelbras sobre a tropicalização. E a gente vê isso com olhos muito positivos. Por quê? O P&D, né, quando a gente precisa de fato de um suporte, o P&D da Intelbras é no Brasil. Então ele tem um time especializado, né, são vários engenheiros aqui, a gente já atuou já em alguns casos que a gente consulta muito, tem um feedback muito positivo e um curto prazo de resposta. Então isso foi um dos principais fatores que levam a gente a apresentar a marca para os nossos clientes. O BRB é um caso aqui. A própria customização, né, Jean, também, né, a gente vem trabalhando em alguns projetos, desenvolvendo e até customizando, né, soluções para atender o cliente final, né? Exato. Isso que a Letícia comenta, né, o mercado hoje é muito dinâmico, né? Então, por mais que a gente fale em uma padronização de protocolos, então a gente soltou uma super letrinha aqui, ZTNA 802.1x aqui, que a Intelbras entrega, mas quando a gente fala, por exemplo, soluções de gerências, integrações, APIs, esse tipo de coisa, também é um ponto positivo onde a gente enxergou isso na solução da Intelbras, né? Então, aqui em nome da Rust, a gente entende que está com um parceiro muito bom, né, robusto, tanto que uma solução aqui, um case de sucesso que a gente tem com o BRB. Um dos. Isso aí, tem mais para trazer aí logo em outros podcasts, né? Exato. Quem quiser acompanhar um pouquinho do trabalho da Rust, quer deixar as redes sociais? Legal. A gente está em todas as redes sociais, tá? Então no LinkedIn, no Instagram. Nosso site é rusted.com, né? Vocês vão procurar lá, vocês vão achar todas as nossas ofertas e do que os produtos que a Rust pode entregar para o cliente final, muito baseado em B2B, né? Legal. E Letícia, ele falou de algumas soluções Enterprise. Quem quiser conhecer um pouco mais, como é que pode estar tendo esse acesso? Pode fazer contato com o nosso time, até mesmo comigo. Eu vou deixar aqui disponível o meu telefone, WhatsApp, e-mail, e estamos ali integrando a unidade de redes empresariais e prontos e abertos para atendê-los. Maravilha, maravilha. Tem algum ponto que faltou a gente trazer para a conversa? Chegando aí ao final do nosso bate-papo, eu estou muito impactado, foi muito positivo, mas se tiver algo que queira deixar aí a contribuir, o momento é esse. Eu gostaria de agradecer, Grazi, a participação, a representação da tua pessoa através da tua pessoa do Banco BRB. Para mim é uma satisfação, como eu comentei aqui, foi o meu primeiro case em Intelbras, e sendo um banco, né, dá uma chancela muito grande para a gente trazer outros cases. Então, obrigada pela tua disponibilidade. Agradeço também a Rust, que foi também o pioneiro e integrador de soluções de redes empresariais. E a gente segue firme, né, Jean, na parceria, com bastante projetos aí para entregar, já vencidos, e outros ainda para acontecer, né? Legal, Letícia, Grazi, Lucas. Aqui, de novo, em nome da Rust, eu agradeço. Né? O fato aqui é fato mesmo, a gente tem uma parceria muito boa com a Intelbras. Temos o Banco BRB, foi o nosso primeiro case, né? Mas a gente tem outros clientes aqui, seja o governo, seja o mercado privado, que a gente já fez as entregas, então a gente está bem satisfeito com isso. Então, novamente agradeço a todos aqui, sejam os nossos clientes aqui, o feedback que a gente gosta muito, né? Isso é muito importante para a gente, seja a confiança do parceiro que nós temos hoje com a Intelbras. Sim. Também agradeço a vocês a oportunidade. A gente está bem contente lá, BRB, tá tudo certo, 0 incidentes, é o importante para a gente, principalmente para a minha área. E assim continue, tá? Estou disponível também para vocês. Obrigada. Maravilha. Essa é a melhor hora, né, de celebrar os resultados e ainda poder compartilhar com você. Eu reitero o agradecimento a cada um dos convidados. Então, Jean, Grazi, Letícia, muito obrigado, né, pelo tempo de vocês e por compartilhar essa experiência tão incrível com a gente. Tenho certeza que quem está acompanhando também gostou muito, né? Pode participar no chat aí, deixe seu comentário, qual foi sua percepção sobre esse tema, e outros virão ao longo da FebraBanTech aqui de São Paulo. Então, continue ligado em nosso canal oficial da Intelbras no YouTube. Obrigado e até a próxima!